Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para saber do Clube Empresa, como é que está esse projeto para a criação do Clube Empresa aqui no Brasil. Muito importante nesse momento em que os clubes brasileiros sofrem também com a pandemia, embora as suas atividades, houve algumas interrupções, no último ano, então perda de patrocínio, queda na receita de venda de atleta, isso arrefeceu no mundo inteiro, diminuiu, match day, dia da partida, bilheteria, e então é preciso pensar, já nos antecipando a retomada, espero logo ver o público no estádio, na atração de investimentos para o futebol brasileiro. E o projeto do Clube Empresa é uma iniciativa do senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado Federal, que juntou um grupo de juristas e redigiu uma proposta da criação da Sociedade Anônima do Futebol, um único tipo empresarial, e que coube a mim a relatoria. O relatório está pronto, deve ir à pauta no próximo dia 9, na próxima semana. Só para lembrar, nós estamos com o senador Carlos Portinho, ele é aqui do Rio de Janeiro, e a gente vai conversar além do Clube Empresa também sobre outros assuntos. Eu queria que o senhor dissesse assim, em termos de rentabilidade, o que isso vai trazer para os clubes. O projeto do Clube Empresa, ele propicia, sendo uma sociedade anônima, a capitalização e o financiamento dos clubes de futebol. Para muitos pode ser a única solução. Temos exemplo do Figueirense em Santa Catarina, que já buscou a sua recuperação judicial. Foi um primeiro caso em que um clube, a associação civil, busca uma recuperação judicial, que é um instrumento dedicado às empresas que exercem atividade econômica. A gente tem casos do Cruzeiro em Minas Gerais, o próprio Botafogo, o Vasco aqui no Rio. Para outros clubes pode ser também uma grande oportunidade. Clubes, por exemplo, que não tenham passivos trabalhistas, civil, tributário, como o Atlético Paranaense, o próprio Flamengo, meu clube, o CSA de Alagoas, clubes grandes e pequenos, podem encontrar na Sociedade Anônima do Futebol um modelo empresarial que traga o que a gente sempre quis no futebol, Gestão, governança, transparência, responsabilidade dos dirigentes. E o projeto, além de tudo, dá tratamento à dívida, ao passivo dos clubes, a dívida trabalhista, que é uma dívida social, e também a dívida civil, a questão tributária. É um projeto que pretende aumentar a arrecadação do governo. Hoje, como associação civil, clubes nada pagam, pagam muito pouco, e a proposta é uma tributação específica para o futebol, porque também não adianta tributar como uma companhia aberta 34%, porque a gente vai afastar os investidores. O projeto é facultativo, então ele tem que ser sedutor para o clube e sedutor para o investidor. Esse investidor está aí, está pelo mundo, está no Uruguai, onde lá a taxação é zero, está no Chile, que é menor, está na Ásia, está na Europa, não está no Brasil pela falta de um marco legal que dê segurança jurídica. É nesse sentido que o Clube Empresa se apresenta como uma opção de mercado. O senhor disse que o Clube Empresa, esse projeto pode ser votado, já começado a ser discutido na semana que vem. O senhor acredita que ele possa ser votado ainda esse ano e já no ano que vem os clubes aderirem ao Clube Empresa? Sem dúvida, a votação deve estar marcada para a pauta da semana que vem no Senado. É um projeto que foi amplamente discutido. Eu venho do esporte, fui advogado de direito esportivo, sentei dos dois lados do balcão, advogado de clube, advogado de atleta, pude ouvir 1.650 pessoas em 22 dias úteis de consulta, clubes, federações, sindicatos, Federação Nacional dos Atletas, advogados especialistas em recuperação judicial, especialistas em direito esportivo, advogados do STJD, onde militei, que são advogados internos dos clubes. Então, pude recolher essas contribuições e buscar um projeto convergente com o interesse de todos. Por isso, acho que, uma vez votado no Senado, o passo seguinte é a sua aprovação na Câmara e a sanção, que eu espero que aconteça ainda no início do segundo semestre desse ano. Ou seja, as dívidas então seriam equacionadas com esses investidores. As dívidas, por exemplo, o Botafogo, que tem uma grande dívida, Vasco, Fluminense, principalmente esses três aqui no Rio de Janeiro, se tratando do Rio de Janeiro. Então, esses investidores equacionariam essas dívidas. Sem dúvida, o futebol ele atrai muitos recursos, as receitas são praticamente infinita. Todo ano a gente vai ter um campeonato, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a oportunidade de patrocínio, o sócio-torcedor, a gente viu o quanto cresceu, a venda de atleta, a formação e venda que clubes como Botafogo e Vasco, além de outros, Flamengo, Fluminense,
são referência hoje no mercado internacional, na formação e na transação desses direitos sobre os atletas. Então eu acredito que, tratando do passivo dos clubes, e também não vamos inventar a roda, o que a gente vai trazer para a lei é a própria instrução normativa que hoje a Justiça do Trabalho já confere aos clubes, né, que ordenam a fila de credores e um percentual da receita serve para o pagamento das dívidas. O Flamengo, por exemplo, em 6 anos zerou a sua dívida trabalhista. Eu fui vice-presidente jurídico lá, lembro como era difícil, e veio o ato trabalhista e o Flamengo conseguiu honrar. A ideia é trazer e incorporar isso para dentro da lei, além da hipótese de recuperação judicial, que aí se trata de uma negociação coletiva, né, com os credores, mas trazer essas alternativas para dentro da lei, e o clube, de acordo com o perfil da sua dívida, ele vai escolher qual é o melhor caminho, se ele vai para a recuperação judicial, se ele vai para o concurso de credores e pagando da maneira que outros clubes já o fizeram, o CSA em Alagoas, o Atlético Goianiense em Goiás. Faltam 8 processos para ele quitar a dívida trabalhista dele, assim como o Flamengo fez. O Flamengo fez em 6 anos, a gente acredita que em 10 anos é um tempo razoável, com alguns mecanismos de aceleração. Por exemplo, a possibilidade do credor converter a dívida em ações dessa empresa. Isso foi, inclusive, a iniciativa do próprio Sindicato dos Atletas que nos sugeriu. A possibilidade do titular do crédito, do credor, poder negociar com o clube e obter um deságio, né? O clube pagar um valor menor do que aquela dívida toda. Estamos resolvendo um passivo trabalhista, de acordo com a vontade do seu titular, né? que é o ex-empregado, o ex-atleta, e estamos conseguindo solucionar o lado do clube também. Como também a possibilidade da cessão desse crédito a terceiro. Você tenha um dinheiro sobrando, quer comprar aquele crédito, a posição que aquele atleta está na fila de credores, como um precatório, né? Então dá a alternativa para o titular do crédito, que é o credor, que é o ex-empregado, ele possa negociar, e com isso mecanismos de aceleração para o pagamento do passivo dos clubes. Seria então a redenção no futebol brasileiro, principalmente desses clubes mais endividados, né, que têm dificuldade de investimento. Não, isso eu tenho falado. Não, o projeto não é a salvação do futebol brasileiro. Nem eu sou o salvador do futebol brasileiro, nem o senador Rodrigo Pacheco, mas a gente está emprestando, eu particularmente, um pouco da minha experiência na área, nesse setor, para a gente dar exatamente isso, uma alternativa e de mercado, né, para que o mercado possa solucionar a dívida dos clubes, ao mesmo tempo aumentar a capacidade de investimento e tornar o futebol brasileiro, né, o que ele merece ser. Se a gente pegar aí os últimos anos de Copa do Mundo, tirando a final que a Argentina participou, só teve clube europeu. Não é à toa, lá eles já se anteciparam, né, as sociedades esportivas lá já são uma realidade há muito tempo. Olha, muito obrigado, senador, pelo seu tempo e por esclarecer todo esse projeto do Clube Empresa, né, que é bom para esclarecer não só o ouvinte da Rádio Tupi, também como os internautas que acompanham o site da Super Rádio Tupi. Muito obrigado, senador. Obrigado a você, sempre à disposição. Muito obrigado.